Na cultura ocidental, o 13 está relacionado à má sorte. As pessoas mais supersticiosas tentam evitá-lo. Tamanho é o receio que alguns hotéis não costumam ter em um andar com este número, já que vários hóspedes relataram sentir-se desconfortáveis em permanecer naquele andar. É por isso que muitos edifícios com mais de 12 andares tentam renomear 13 pelo número seguinte. Inclusive, os fabricantes de elevadores costumam evitar um botão com este número, substituindo por um 12º. Há muito tempo, havia uma lenda urbana localizada no 13º andar de um apartamento em Detroit. O edifício tinha 20 andares. A maioria dos apartamentos já haviam sido comprados ou alugados, exceto o 13º andar. As pessoas eram muito supersticiosas, pois se dizia que a construção havia sido realizada em cima de um antigo cemitério. As pessoas que moravam ali diziam que, ao usar o elevador, justo no 13º andar, algo parecia falhar e as luzes piscavam. E também ninguém se atrevia a descer as escadas. Havia rumores de que se sentia uma presença estranha. Os donos do edifício estavam perdendo dinheiro, pois no 13º andar tinha vários apartamentos, e todos sem alugar. Então, dispostos a ter lucros, decidiram cortar o preço pela metade, e em poucas semanas, todos os apartamentos estavam com novos inquilinos. Mas logo, as coisas deram errado, e os moradores desse andar começaram a ter estranhos acidentes e mortes inexplicáveis. A imprensa e os rumores semeavam pânico entre os demais moradores do prédio. Quase todos foram embora, já que não se atreviam a passar por aquele maldito andar. Os anos foram se passando e, aos poucos, a fama do edifício foi sendo esquecida. Até que, em 2011, o jovem entregador teve que fazer uma entrega ali e viveu uma horrível experiência. Este é o testemunho que deixou. Naquele dia, eu estava juntando minhas coisas para voltar para casa. Já havia terminado de trabalhar. Havia realizado todas as entregas e só queria relaxar no sofá. No entanto, antes de sair, meu chefe me ligou. Diz que tinha que realizar algumas últimas entregas especiais. Eram muito urgentes. Fiquei de mau humor. Já havia terminado minha jornada e o endereço era muito longe. Meu chefe me disse que me recompensaria com mais um dia ou me pagaria o dobro, mas que deveriam ser entregues hoje. Então, relutante, peguei os pacotes que ele havia me indicado. A única coisa boa era que os destinatários moravam no mesmo prédio, e por coincidência todos no 13º andar. Achei uma curiosidade bem engraçada. Em meia hora estava no endereço indicado. Peguei as caixas e me dirigi para o portão. Na recepção, um homem estava sentado em uma cadeira. Parecia ser um vigilante. Lhe disse que tinha uma entrega a fazer e me perguntou em que andar, já que o elevador estava em manutenção e só podia subir pelas escadas. Lhe disse de um jeito simpático que todos iriam para o 13º andar, e o homem mudou seu rosto automaticamente. Parecia assustado. Se levantou, apontou o dedo para mim e sentou-se novamente. Subi as escadas. Quanto mais subia, mais se notava como o edifício estava descuidado. Algumas luzes piscavam, as escadas de madeira rangiam e havia um cheiro de mofo muito desagradável. O caminho era bastante cansativo, pois haviam muitos andares. Amaldiçoei o meu azar por ter que entregar o pacote e que ainda por cima o elevador estava em manutenção. Quando cheguei ao 10º andar, comecei a ouvir barulhos nos andares superiores, gritos, discussões e choros. De repente, houve o som de golpes nas paredes e passos descendo as escadas. Mas não havia ninguém além de mim. No 12º andar, a iluminação era horrível. As lâmpadas piscaram e mal me deixavam ver o que estava na minha frente. Continuei subindo e finalmente cheguei ao 13º andar. Olhei os destinatários. A primeira entrega foi para o apartamento 133, que ficava a poucos metros da escada. Toquei a campainha algumas vezes, mas ninguém atendeu. Resolvi então deixar o pacote na frente da porta, enquanto fazia o resto das entregas. Ao dobrar a esquina, me vi em um corredor profundo e bastante escuro. Havia apenas uma luz ao fundo. O último apartamento estava com a porta aberta,
e se podia ver uma senhora lendo um livro e uma menina brincando com uma boneca. Me atrevi a caminhar pelo corredor escuro e de repente um barulho do elevador me deu um susto. Dele saiu um homem baixo e de pele pálida, em direção à porta 132. Amaldiçoei o vigia, que me disse que o elevador não estava funcionando e poderia ter me salvado de subir tantas escadas. Continuei tocando na porta dos destinatários, mas nenhuma parecia estar em casa. O último pacote era direcionado para a porta 139, exatamente onde a garota estava sentada. Decidi dar a caixa para ela, para que a entregasse à sua avó. Mas a menina parecia não prestar atenção em mim. Estava apenas brincando com sua boneca. A deixei do seu lado e me virei para pegar o elevador. Apertei o botão, mas não fez nenhum som. No entanto, parecia haver movimento dentro dele. Dei meia volta e decidi virar pelo corredor outra vez e voltar a usar as escadas. Mas quando cheguei às escadas, vi que havia uma grande quantidade de entulho e metais bloqueando a saída. Não entendia como isso era possível. Poucos minutos antes, isso estava livre e tinha subido por ali. Tentei mover e separar alguns pedaços de metal, mas foi inútil. Voltei para o corredor escuro para perguntar a alguém se havia outra saída. Mas a senhora e a garota já não estavam. Apenas a luz que piscava no final. Desesperado, apertei todos os botões do elevador para poder descer. E de repente, o indicador do andar se acendeu. Subia andar por andar muito lentamente. Quando finalmente a luz do 13º andar acendeu, o elevador parou. De repente, notei uma sombra se mover à minha direita. Era aquela garota com um pacote na mão. O abriu lentamente e de dentro saiu uma boneca aterrorizante. A colocou no chão e começou a cantar uma música que não conseguia entender. Não sabia o que estava acontecendo, mas estava apavorado. Recuei lentamente e a boneca se levantou e caminhou em minha direção. Então corri procurando as escadas que levavam aos andares superiores. Quando virei a esquina, já não haviam mais escadas. Era um corredor fechado. Escutava a voz da garota quando ela se aproximava. Não tinha escapatória. Podia ver sua sombra e a boneca caminhando em direção a mim. Quando então um barulho foi ouvido e as sombras desapareceram. Assustado, quis ter certeza de que tinham ido embora e me aproximei muito lentamente, já que não havia ninguém. Minha única esperança de sair dali era o elevador, e estava quebrado. Voltei a pressionar todos os botões, e naquele momento, um homem com uma faca apareceu à minha esquerda. Me assustei e corri pedindo ajuda. Mas quanto mais corria, mais longo o corredor ficava. Então tropecei e machuquei uma perna. Me rastejei pelo corredor pedindo ajuda. E de repente, o homem que estava atrás de mim desapareceu. Naquele momento, a porta de um dos apartamentos se abriu. Era a senhora. Apontou com sua mão em direção ao elevador, que agora estava com a porta aberta. Em um segundo, o fogo irrompeu de seu corpo. Começou a gritar e correr pelo corredor enquanto seu tronco queimava. O fogo começou a se espalhar pelo chão e paredes. Então, com pouca força que me restava, me arrastei como pude até o elevador. Quando entrei, as portas se fecharam e começou a descer. As luzes piscaram hipnoticamente. Já não sabia mais se estava subindo ou descendo, quando de repente, uma figura apareceu na minha frente. Eu não sabia o que era, e fechei os olhos com força. Acordei semanas depois no hospital. Me encontraram no elevador depois de entregar os pacotes. Quando me recuperei, investiguei tudo o que havia acontecido. Aparentemente, entrar no 13º andar era impossível. Fazia anos que aquela parte havia sido fechada e tinha muitos destroços nas escadas. Os antigos inquilinos daquele andar haviam morrido de maneira estranha. Uma garota havia sido assassinada por um inquilino do mesmo andar. Uma senhora havia morrido por estranhas queimaduras e o assassino da garota havia falecido por intoxicação dias após seu crime. O restante dos inquilinos também haviam tido fins sombrios, mas a morte mais terrível foi a do último residente. Dizem que morreu por uma falha no elevador, fechando os olhos enquanto algo lhe assustava. Uai, seu app de vídeos curtos.